Oi, oi, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da história da Esther Siqueira e temos assuntos quentes para contar hoje, porque vocês viram como acabou o último episódio, não é mesmo, Esther? É isso aí, estamos aqui para mais um episódio e eu sei que vocês aí estão ansiosos esperando, recebi vários directs, WhatsApp. Esther, quando será o próximo, né? E fico feliz que vocês estão acompanhando, estão realmente conectados comigo nessa jornada, nessa caminhada. Por qual motivo, né, Camila? O objetivo desse podcast em nenhum momento foi para crescer ou para trazer, levantar algum possível problema, né, ou questões... Não problema, não foi para trazer ibope. Ah, tá. Esse não é o objetivo do podcast, não é trazer ibope. Porém, é mostrar para vocês que todos nós estamos sujeitos a passar por desafios, por dificuldades, e que existem formas, existem ferramentas e técnicas de você sair disso, por pior que pareça, sair bem. Né? Como vocês vêm acompanhando, tem sido uma jornada cheia de detalhes trabalhosos. De altos e baixos, de muitas de altos e baixos, e que assim, eu precisei ter muita sabedoria. E, inclusive, quando eu falo essa palavra, vem muito as minhas orações, que eu falo muito com Deus assim: Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair de qualquer situação que porventura venha me acontecer. É isso. E aí eu lembro da passagem de Salomão na Bíblia, né? Que Salomão ainda era um menino quando ele precisou assumir o reino. E ele, em grande desespero, sem saber o que fazer, ele fez a coisa mais inteligente que um ser humano poderia ter feito, que foi correr para os pés de Cristo e falar: Senhor, eu estou em grande pressão e eu não sei o que fazer. Por isso eu te peço a sabedoria, porém não a sabedoria humana, mas a sabedoria do céu. Nossa. E quando ele fez essa oração para Deus, Deus se alegrou e os céus se abriram para Salomão. E se vocês forem para a história da Bíblia, Salomão foi um dos reis mais abençoados, prósperos. Em seu reinado não houve guerra, houve paz, porque o pai dele, Davi, foi um reinado de somente guerra. Olha. Que foi um juízo que Deus trouxe sobre Davi. E Salomão, ao fazer esse pedido, ainda criança, porque ele tinha apenas 12 anos. Nossa, muito novinho, né? Ele foi assumir o trono, e Deus deu para ele tudo o que ele pediu por essa oração: dá-me sabedoria do céu. Olha só. Gente, mas essa mulher, ela é muito inspiradora, né? Nós estamos aqui para conversar um assunto que foi uma dor na vida dela e que, graças a Deus, ela passou por isso, mas ela já começa o episódio trazendo uma mensagem bonita pra gente, né? Como não assistir até o fim, gente? Fica a gente aqui. Já abre, eu gosto muito de abrir assim, trazendo para vocês o quanto nós recebemos exatamente aquilo que nós emitimos, independente da situação. Por qual motivo? As situações, elas existem e elas existem para todos nós. Para todos nós, né? Todos. Isso que eu ia falar. A dificuldade, ela vem para todos nós. Elas estão aí para que possamos aprender com elas e, mais do que isso, para que possamos superá-las. Porém, a diferença está onde? Qual é a forma que eu estou olhando para as situações que me sobrevêm? Reagindo com elas, né? Sobre elas. Exato. Então, assim, quando eu falo que eu fiz essa oração, eu falei: Senhor, dá-me sabedoria para que eu saiba entrar e sair de qualquer situação que me sobrevenha, é porque eu vou muito para os exemplos bíblicos. Né? E isso sempre conforta, né? E eu falo assim: Deus não deixou uma Bíblia para nós em vão. Ele deixou como exemplo. E se você for para a Bíblia, eu falo que é o melhor livro a ser lido. Você vai aprender resiliência, paciência, amor, gratidão, prosperidade. Sim, só ensina coisas boas, né? Exatamente. Ô, Esther, mas foi muito bom, né? Você ter comentado no começo sobre o propósito do podcast, né? Você sempre fala sobre isso, né, gente? Quem acompanha aqui sabe que foi um pedido de Deus para ela, né? Que ela nós ainda vamos contar, né? Como que tudo começou. Como Deus abriu as portas para que isso acontecesse. Exatamente. Esse testemunho de vida
vida estará acontecendo conforme vocês estão vendo. Nós já estamos, o quê? Episódio 17? 17, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, que reforçando, né, mais uma vez, para quem tá lá nos assistindo, que é o que você já disse também, sobre a sua história contada de um ponto de vista que você já superou, que está tudo bem, e como você lidou com isso, quais foram as ferramentas que você lidou e que você usou para lidar. Então, esse é o objetivo, né? Assim, dentro não do é processo, né? dentro do processo. Assim, só reforçando o que você disse, não é dar ibope, não é assim trazer discussões à tona, não. É justamente ensinar, Exato, né? Com o que você viveu e falar que existem ferramentas e que é possível e que está tudo bem agora. E mostrar pra vocês, assim, que eu tenho um caminho, né? Você que está aí, talvez, passando por momentos desafiadores, se sentindo perdido no meio da tempestade, não sabe como fazer ou proceder, aqui você está ouvindo de uma pessoa que tem ferramentas, tem técnicas, tem treinamentos que podem ser oferecidos. Isso. Né? Exatamente, tudo forma de comportamento, né? E aquela frase, né? As coisas mudam quando você muda. Você muda a forma de agir ou de pensar. Exatamente. O resultado também vem de forma diferente. O resultado também muda. E é aquela velha fala, né? Talvez uma gotinha do que você sabe é um oceano para outra pessoa. Exatamente. Então, você só é sábio quando você ensina aquilo que você sabe. Né? Outras pessoas aprendem com você. Quando você repassa, né? Da mesma forma como eu também aprendi com várias pessoas e aprendo todos os dias, né? Exatamente. Então, esse é o grande objetivo do podcast, é mostrar para você que independente do que aconteça, se você está no caminho com as pessoas e com as ferramentas necessárias, você vai sair desse lugar escuro muito melhor. Sim, e tudo isso, gente, eu tô falando por um testemunho meu mesmo, né? Eu convivo com a Esther por muito tempo, né? A gente tem uma proximidade, assim, de amizade e assim como todos nós, né? Vocês, a gente tem momentos difíceis na vida. E aí, eu conversando com ela, ela sempre me clareia, traz uma luz, parece que tira a venda dos olhos e traz uma paz interior pelo olhar dela, né? Usando essas ferramentas de comportamento diferenciado que nos ajuda a nos sentir bem. Então, eu falo por mim mesma, aproveitem essa oportunidade de estarem aqui. É um conteúdo gratuito, rico, poderoso, potente, que vocês podem usar na vida de vocês. E que, quando aplicado, todos têm resultado. Exato, né? Não tem como, né? Não ter esse resultado. Tipo, o que eu quero dizer com isso, quando aplicado, não ouça simplesmente como a história ou o testemunho de vida da Esther. Nessa história e nesse testemunho tem técnicas, tem detalhes, tem comportamentos e ações que eu falo e faço que você pode aplicar na sua vida. Maravilha, Você vai mudar os resultados do que você vem recebendo no seu dia a dia. É isso mesmo. Né? Tomara que esse conteúdo chegue para muita gente, né? Para muitas, como aí, já gente. Está chegando, né? Já está chegando. E assim, isso vem a confirmar mais uma vindicação de Deus na minha vida, né? Mais um dos sonhos que Deus trouxe para minha vida e que será contado em breve para vocês. Assim como a gente contou no anterior sobre a cura. E olha, o pessoal gostou muito, viu? Deu muita repercussão, né? Gostou muito sobre a cura, que foi aquela parte que eu falo sobre o vômito, né? A cura de dor interna. Sim. E assim, muitas pessoas gostaram e muitas vieram confirmando. Eu também tive esse mesmo sonho. Uau. Eu também tive essa mesma cura. Jura? Eu acredito porque aconteceu comigo. Então, gente, são confirmações que você vai recebendo através do que você está falando. E isso, assim, gente, me enche de gratidão, me enche de alegria. Por qual motivo? Eu entendo cada vez mais quando Deus me acordou lá de madrugada e falou: o seu testemunho de vida precisa ser contado. E aí você vê que você está no caminho certo, né? Então, assim, são confirmações, né? Incrível. Porque quando Deus te chama para algo, ele também confirma aquilo. Ele não simplesmente chama. E é legal você contar isso para nós, porque esse retorno, essa resposta de mensagens que acontecem no YouTube, no Instagram, para você, você que as visualiza, né? Exato. Então, é bom você contar pra gente, porque aí a gente fica sabendo também. Exatamente. E assim, tá sendo uma troca com o público que eu, particularmente, eu estou muito feliz, estou gostando muito, porque ela está acontecendo imediata.
O pessoal acaba de assistir, eles já entram no WhatsApp, já entra nos comentários do YouTube, já vai no direct do Instagram, já vai no TikTok, já vai no LinkedIn, estão indo em todas as redes. A Esther vira um polvo, respondendo todo mundo. Ela que responde, viu, gente? É eu que estou respondendo, e aí o que acontece? Para as pessoas que estão comigo na vida real, porque, né, vamos lá um pouquinho de vida de rede social e vida real, né? Gera um pouquinho de conflitos. Porém, quando você tem uma comunicação clara com as pessoas, quem está comigo no meu dia a dia, eu falo, gente, ó, sempre depois que o episódio vai ao ar, eu preciso de um tempo maior para eu atender as pessoas que estão conectadas comigo ali. E que estão conversando com você, né? Então, dialogando. eu preciso de um tempinho maior, preciso que vocês me deem esse espaço para que eu consiga gerenciar, responder a todos, dar atenção para todos que é necessária, e depois eu volto aqui para o momento real, para o estado atual. Entendi. Eu ia perguntar esse conflito, você está dizendo sobre as pessoas que estão aqui ao seu lado no presencial, que ficam querendo a sua presença, mas você está conectado ali respondendo. Exato. Entendi. Exatamente, porque eu tenho pessoas que estão comigo no dia a dia, claro, né? E a Esther é aquela pessoa muito ética, né? Eu não gosto de estar com as pessoas e não elas... olhando no olho, né? Exato. E elas sentirem que você não está ali. Sim. Então eu sou muito do falar, ó, eu preciso desse momento para conectar com as pessoas que estão aqui na minha rede social, porque elas também são importantes, e logo eu volto aqui para o estado atual. O combinado não é caro, né? E é uma conexão importante que você faça ali na hora, né? Isso, porque a conexão com o público externo do YouTube, ela tá acontecendo muito real. E as pessoas querem ouvir algo da Esther. Então, para mim, eu faço questão de respondê-las, porque muitas estão conectando com a mesma dor e passando a mesma dor. Né? Então é importante que eu atenda, que eu dê essa atenção. Pega na mão, né? Exato. Ajuda de fato. Exatamente. Gente, ela é muito maravilhosa. Eu sou. E vocês viram que a gente está num cenário diferente hoje aqui, gente? Estamos chiquérrimas, num cenário linda, novo, ó, todo clean. Nossa, lindas aqui nesse cenário. Mas chiques. Estamos. Vamos voltar àquele assunto lá do episódio 16, de como a gente encerrou? Conta aqui pra gente nos comentários. Quem que tá aqui assistindo agora, ao vivo, assistiu ao episódio 16? Escreve aqui, se você assistiu. Precisa assistir, né? E por onde a gente encerrou e o que a Esther tem que contar pra gente agora, né? Aonde ficou o suspense? Escreve aqui pra gente. Vamos ver se o pessoal tá acompanhando, né, de forma fiel. Se tá acompanhando ali de forma fiel, se você tá acompanhando o assunto completo, né? Mas vamos voltar a esse assunto porque, como a Esther disse, as pessoas estão querendo a continuidade da história. A gente tá igual o Netflix, né? As temporadas. Acaba um, vem o próximo. Podflix. Acho que eu vou mudar o nome, vai ser Podflix. Da Esther. Ô, gente, vocês vão lembrar, né? Eu tenho certeza que quem tá aqui hoje deve ter assistido sim o 16. E vocês vão lembrar que nós estávamos falando sobre o processo, né? Do divórcio da Esther, de como tudo aconteceu. E que, de alguma forma, ela estava sendo pressionada para assinar logo os documentos. E isso tinha um motivo especial. E que ela não contou ainda pra gente. A gente parou nessa parte, né? Que... ele já tinha dado entrada com os advogados, né? E já tinha feito ali a parte de negociação e precisava que o documento mesmo de divórcio fosse assinado rápido. E ele sempre trazia essa fala, precisa assinar rápido, tem que ser feito rápido. E eu não entendia, né, por que tem que ser feito rápido. Então, no processo de negociação e tal, às vezes eu demorava para ler o documento, porque exige muita atenção, são muitos detalhes jurídicos que você, né, tem que estar atento. E eu levava o meu tempo necessário para... Eu não deixava ser levada pela pressão que estava sendo exercida, né? Eu tomava o tempo necessário que eu precisava para avaliar documentos, para ler tudo certinho, fazia a minha parte. É importante, né? Poxa. Porém, sempre recebendo do outro lado essa pressão, né, até psicológica. Precisa assinar logo, tem que fazer logo, porque eu não posso esperar muito tempo, a gente não pode esperar muito tempo. E eu sempre perguntava por qual motivo não pode esperar e tal, e não tinha resposta, né, do motivo do esperar. Só recebia a pressão da rapidez para assinar, né? Exatamente. E aí, quando foi um belo dia, já tinha andado um tempo o processo, a gente não tinha assinado ainda a documentação, ele me ligou e falou, olha, eu preciso conversar com você pessoalmente. E aí eu falei... precisa ser pessoalmente, né? Pode ser por telefone. Tá? Ele falou, não, tem que ser pessoalmente. Eu falei, tudo bem.
Você já imaginou o que nesse momento? Esther, conta pra gente o que você sentiu nessa hora. Você consegue lembrar? Quando ele falou que precisava falar comigo pessoalmente, que era algo urgente, ele falou assim, é urgente e não dá para ser por telefone, precisa ser pessoalmente. Eu entendi que era algo sério, mas nessa altura do campeonato, Você já esperava qualquer coisa? eu já esperava qualquer coisa. Nada te assustaria mais. Na verdade, eu não fazia ideia do que seria, né? Porque eu pensava assim, eu acho que tudo que tinha que acontecer já aconteceu, né? Na minha mente eu pensava assim, não, tudo que daria para acontecer já aconteceu, né? Então assim, deve ser alguma coisa urgente, mas, né? Na verdade eu não fazia ideia do que era. Porém, o que eu fiz, né? Eu fiz as minhas respirações, que é uma das técnicas que, gente, por mais simples que ela pareça, que é a respiração, encha seu peito de ar ao máximo e solte. É oxigenação do cérebro. Para conectar mente e corpo, oxigenar cérebro e conectar corpo. Mente e corpo formam um só sistema. Por mais simples que pareça, essa técnica, ela te salva assim, 360 vezes no dia. Façam isso, gente. Usem como Façam isso. Uma Usam prática. como uma ferramenta mesmo, uma ferramenta de oxigenar o seu cérebro, de retirar o peso, de expandir essa mentalidade e tomar a decisão. Voltar para o seu centro, né? Quando tem alguma Voltar para o coisa. seu centro de equilíbrio e Isso. tomar a decisão fora da pressão externa. Porque quando eu faço o movimento do enche o peito, esse é o movimento. Quando eu faço esse movimento, a pressão interna, ela expande. Você joga ela para fora. É incrível. Gente, assim, eu acho que todo mundo sabe disso, né, de alguma forma, só que a gente acaba esquecendo. Geralmente, se você for a reparar aí agora, você não está respirando. A gente para, né? Como que nós respiramos? A nossa respiração, faz o teste aí, nossa respiração é curta, ela é assim, ó. Se você colocar o dedinho aqui no nariz, você tá respirando assim, ó. Só um pouquinho, né? Curtinho. Ela é uma respiração só aqui nesse canal. Quando eu faço a respiração de encher o peito de ar ao máximo, que eu realmente jogo o oxigênio lá para cima e depois deixo ele sair, eu estou liberando toda a pressão do meu corpo. E é delícia, né? Você tá liberando a pressão do corpo, você tá aliviando esse cérebro, e aí você permite você tomar a decisão inconsciente, com a consciência ativa e sem a pressão. Agora eu quero ficar só respirando assim toda hora. Então, ó, vamos fazer junto para eles aprenderem? Vamos lá, então. Ó. E tem mais, hein? Mais uma dica de programação. A técnica. Quando você conecta a sua respiração no mesmo momento, na mesma hora e da mesma forma com a outra pessoa, você entra em estado de rapport com ela. Se conecta, né? Estado de rapport para programação neurolinguística é o quê? Você se conecta com aquela pessoa. É como se você sentisse o que ela sente através da respiração. Olha que legal. Então, para quem é vendedor, para quem é negociante, é extremamente importante você entender como funciona a respiração e o estado de rapport. Sim, e eu digo até mais, Esther, por exemplo, mãe com filhos, esposa e Sim, esposo, né? Quantas vezes você quer ter uma conversa com o seu filho importantes. E não consegue conectar? Nossa. E, gente, a gente esquece disso, né? Esquecemos. A gente esquece, não podemos. Começa a observar você em casa, no seu dia a dia, como é a sua forma de respirar. É isso. Você vai perceber que muitas vezes você está até segurando o ar, principalmente em momentos de pressão. Ao invés de respirar, a gente faz isso, ó. Esther, sabe o que é uma coisa incrível? A gente trava. Com essa travada da respiração, muitas vezes, depois de algum tempo, vem a dor de cabeça. Isso, né? Exato. Porque não oxigenou né, o cérebro. Exatamente, a gente faz isso. Uma vez eu já curei uma dor de cabeça com respiração. Só de restaurar minha respiração, voltar para mim, né, se equilibrar, minha dor de cabeça sumiu. Isso. Incrível. É incrível. Então, assim, é aquele dia que você está sofrendo muita pressão, muita cobrança em cima, faça as respirações mais vezes. A respiração prolongada. Você vai perceber que o dia vai ficar mais leve, as decisões vão ser mais leves. Fica mais centrado, Exato. né? Pra fazer. Vamos fazer a nossa, então. Vamos, gente. Faz aí junto com a gente. Ó, Vai. no 3. 1, 2, 3. Enche o peito de ar ao máximo. E solta.
Vamos mais uma vez. Quando falo encher, essa caixa aqui, ó, ela tem que Estufar. subir. E a barriga também tem que estufar nessa hora? Então você tá. sobe essa caixa torácica Então aqui vamos. mesmo. Ó. Então vamos, no 3. 1, 2, 3. Até a nossa equipe aqui de filmagem maravilhosa Os fez, né? bastidores, tá tudo fazendo. Gente, é incrível fazer isso. Mas você percebeu aqui já É gostoso, a né? troca de... E é tão engraçado que eu não sei se a gente já entrou em rapport com eles aqui, os meninos, né, que estão aqui conosco. eles fizeram bonitinho. Eles fizeram porque eles sentiram a necessidade de fazer também, né? Entraram no rapport ali, Exato. todo mundo, o time e todo. conecta imediatamente o ambiente, o espaço. Então, ó, se tem palestrante nos assistindo, saiba que essa técnica ela é fundamental para que você entregue a sua palestra de forma tranquila e clara e com a comunicação assertiva. Professores, né? Professores que trabalham com criança, você precisa conectar com o seu público, é uma técnica sensacional. Assertiva. E é engraçado que você tá falando aí, e eu tô lembrando da nossa vida assim no dia a dia, muitas vezes quando você tá vendo alguma pessoa passar por uma situação difícil, sem pensar, a gente fala assim, calma, respira. A gente fala, calma, respira, mas olha, a palavra respira, é isso, né? Respira. Eu achei tão interessante, teve um acontecimento assim no meu dia a dia, né? Eu estava em uma conversa muito intensa, precisava de tomada de decisão e essa conversa era com um dos meus mentores. E eu estava assim muito tensa, eu estava sob pressão. Nessa hora. E aí nessa hora o meu mentor parou e falou assim, perceba você. Perceba como que você está se comportando. Você não respira. Olha, ele identificou. Você não respira, Esther. Como você quer tomar uma decisão sem respirar? E quando ele falou isso, eu parei na hora e falei, nossa, deixa eu ver como eu estou com a minha respiração. Gente, eu estava travada assim, ó. Travada. E eu não tinha tomada de consciência que eu travava a respiração em momentos de tensão. Não, e eu acho que muitos de nós, né, fazemos Muitos isso. de nós fazem isso. E aí, quando ele falou isso, foi assim, é o filtro bem instalado, né? Olha só. Foi um filtro colocado, assim, com muito sucesso. Eu falei, nossa, realmente, eu não respiro. E é nas horas de decisões é que a respiração precisa vir, né? Então, vamos voltar lá. Vamos quando eu voltar recebi lá no a assunto. ligação. A Vamos ligação voltar. muito tensa. Isso. E eu já estava esperando qualquer coisa, porém eu não fazia ideia do que seria. Exato. Eu fiz a respiração. Respirei 5 vezes depois que eu desliguei o telefone. Só olhei para o céu, falei, Senhor, seja o que for, dá-me sabedoria. Eu vou ser forte. A única palavra que eu falei foi essa, Senhor, seja o que for, dá-me sabedoria. Então ele me ligou um belo dia, né? Ele me ligou à noite, falou, Esther, nós precisamos conversar. E eu preciso que essa conversa seja pessoalmente e ela é urgente. Pessoalmente urgente. Meu Deus. Isso, o processo já estava correndo, né? Os trâmites de divórcio, a documentação, já estava em processo jurídico. E ele me ligou um dia no meio de semana e falou, nós precisamos conversar, eu preciso conversar com você, é urgente e precisa ser pessoalmente. Nossa, Esther, mas aí você ficou muito assustada? E aí eu peguei e fiz a pergunta, né? Eu falei, não pode ser por telefone, Sim. né? Porque tá corrido e tal, dá para ser por telefone. Ele falou, não, precisa ser pessoalmente. E outra, né? Você, em alguns momentos atrás, você contou pra gente, em outros episódios, que em algumas vezes foi difícil falar com ele, né? Você tava tendo essa dificuldade. E agora ele querendo falar pessoalmente, urgente. Isso, assim, nos episódios anteriores eu menciono que por várias vezes eu busquei conversar e falar com ele e não tinha acesso. Exatamente. Porque ele havia cortado os acessos, né? Exatamente. Ele preferiu não falar comigo. E aí, durante o processo todo, desenrolar todo de divórcio, havia a pressão de assina logo. E eu fazendo as análises necessárias, porque eu estava resolvendo processos jurídicos, então são muitos detalhes, né? Importantes, né, de serem olhados. E aí, nesse dia, ele ligou e falou, olha, nós precisamos conversar, e eu preciso que você pare um minutinho para conversar comigo sobre isso, porque é urgente, e precisa ser pessoalmente. Meu Deus, imagina que dia que você pode. Aí já aquele frio na barriga, né? E aí eu já havia entendido a urgência, né?
eu peguei e falei, nós podemos ter essa conversa hoje à noite, no mesmo dia. Essa ligação foi logo... Já que era urgente, né? Vamos lá. A ligação foi logo pela manhã, então eu falei, podemos conversar hoje à noite, vá até em casa, né? E nós conversamos sobre isso. E ele falou, tudo bem. E aí, assim que eu desliguei, né, o telefone, eu fiz a respiração, enchi meu peito de ar, porque eu senti o peso, né? E olhei para o céu e falei, Senhor, dá-me sabedoria. Nesse momento, você já, assim, você consegue lembrar, você ficou angustiada, curiosa, triste? O que mais te inundava de sentimento nessa hora? Quando ele fez a ligação, me caiu assim, sabe quando você tem um sentimento de peso? Eu senti um peso no coração. Sei. Meu coração ficou muito pesado e era como se eu sentisse assim, uma tristeza profunda. Você já imaginava que algo mais eu senti uma tristeza difícil? profunda e eu senti um peso. Porém, eu olhei para o céu e falei, Senhor, dá-me sabedoria. Eu não imaginava o que poderia ser. Porém, nessa altura do campeonato, eu já esperava por qualquer coisa. Porém, eu não fazia ideia do que poderia ser. Na minha cabeça, eu pensava assim, meu Deus, eu acredito que tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Né? Sim, Passava né? esse pensamento, já aconteceu. O que mais Nossa. poderia ser? O que mais viria pela frente, E aí né? a fala dele repetia na minha cabeça, né? Eu preciso ter essa conversa pessoalmente e é E urgente. Eu falava, pessoalmente meu urgente. Deus, o que é tão urgente? O que ainda de pior ou de mais difícil estar por Eu vir? preciso ter essa conversa pessoalmente e urgente. E conhecendo o ser humano, né? Eu já fazia noção de que sim, realmente era algo urgente. Ai, meu Deus, o que estaria E por aí vir? eu passei o resto do dia meio que esperando por essa conversa, sim. né? Para que essa conversa acontecesse. E quando foi à noite, a gente havia marcado o horário, nós nos encontramos para essa conversa e estava só nós dois, né? Sim. E aí foi quando ele trouxe para mim e falou, olha, o motivo da urgência de assinar a documentação, de acelerar os processos jurídicos, é porque existe uma gravidez dentro do processo. Nossa. Com aquela pessoa que fazia parte do ambiente de vocês de trabalho. Exatamente, com a pessoa que Meu foi Deus. recebida por mim, né, no ambiente de trabalho, muito bem recebida, inclusive, pela pessoa que veio para prestar um serviço para nós, né, foi muito bem recebida. Poxa vida. Essa pessoa estava grávida. E esse era o motivo da urgência para Esther. assinar a documentação, porque existia uma gravidez dentro do processo. E agora? O que você fez? Como é que você respondeu a ele? E aí, quando ele me falou isso, existe uma gravidez, eu lembro exatamente do momento, da forma, da expressão, tudo. Eu lembro que logo em seguida eu fiz a pergunta porque eu sou daquele motivo assim, eu ouvi, porém eu preciso confirmar. Vamos ouvir de novo, né? E ver se é isso mesmo. Sabe quando você recebe uma notícia que você fala assim, meu Deus, mas é isso mesmo? Meu Deus, Esther, eu não consigo imaginar como que você reagiu ali, ou como eu reagiria numa situação assim. E aí quando ele falou, existe uma gravidez, eu lembro que eu devolvi a fala, eu falei assim, a gravidez é com aquela pessoa? Você ainda perguntou para confirmar. Aí ele falou, sim, é com aquela pessoa. Ai, que difícil. Aí Dava eu pra fiz complicar outra ainda mais. pergunta, eu falei, vocês estão já vivendo juntos? Porque até então eles não viviam juntos. Você não tinha essa informação, né? E a resposta para mim foi assim, não, e isso não vai ser motivo para que a gente fique juntos. Eu gosto da pessoa, mas isso não vai ser motivo para que a gente fique juntos. Ah, então essa era a informação que ele te deu, né? Porque até então a informação, assim, né, é que não ficariam juntos e tal. Que existiu né, um filho a caminho aí, mas que era só isso. Que gostava da pessoa, mas não sabia se iriam ficar juntos. Sim. E houve um silêncio
muito grande nesse Não tem muito o que período falar. de tempo. Não Houve tem um muito o que- silêncio entre eu e ele, assim, muito grande. Eu lembro que eu chorei bastante na hora. Por qual motivo que eu chorei? Eu sou mãe de 2 filhos, né? Sim. Eu sou mãe de 2 filhos e toda a minha família sabe, as pessoas que me conhecem, convivem comigo, todos sabem que o meu sonho, um dos meus sonhos, era ser mãe do 3º filho. Eu não sabia disso, Esther. Sempre mencionei. Quando eu casei, meus planos, os nossos planos, eram para termos 4 filhos. Sim. Quando eu fui mãe do primeiro, do segundo, eu já senti que essa responsabilidade ela era pesada. E eu Ser falei, mãe não nossa, era eu tão acredito simples que assim, né? 4 para mim é demais. Eu acredito que eu não consigo. Porém, 3 eu quero. Porque eu venho de família grande, né? Eu venho de família muito grande. Então, assim, criança, filhos, para mim, eu amo. Uhum. E sempre foi o meu sonho ser mãe do 3º filho. E aí E o ele... 3º filho, durante todo esse processo, ele foi postergado por escolha nossa. Por tudo que vocês estavam passando até na vida profissional, né? Por Também. questões de outros projetos, né? Então nós decidimos, vamos esperar mais tempo. E também por decisões dele de tipo assim, não, eu acredito que eu não quero ser pai novamente. Ah. E aí eu sempre falava, então vamos aguardar, né? Porque eu ainda tenho esse desejo de ser mãe novamente, porém estou respeitando O momento dele, o né? seu momento, a sua decisão. Se alguma hora mudar de ideia, a gente retoma essa Isso. conversa. Se ele né? amadurecesse, né? Então, eu lembro que eu olhei para ele nesse dia e falei para ele justamente isso. Você sabia que era o meu sonho. Poxa vida. E aí ele que não queria um 3º filho. Eu falei, você sabia que era o meu sonho e mais isso agora? Você me conta mais essa informação, mais essa notícia? Diante de tudo que você já tinha passado, estava tentando E superar. aí eu lembro que eu ainda virei para ele e perguntei da seguinte forma, até, como se diz, as emoções vêm nesse momento. É. Olhei bem para ele e falei assim, por qual motivo, onde foi que nós nos perdemos para que você permitisse que tudo isso que está acontecendo, acontecesse em nossa vida? Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que você se perdeu? Porque alguém se perdeu aqui dentro, para que você permitisse. Você teve a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Como é que ele respondeu? Ele ficou calado, balançou a cabeça e simplesmente falou assim, eu não sei. Eu não sei, mas a situação é essa. E é isso. Eu estou te informando que nós precisamos ser rápidos porque existe uma situação e eu não sei. Poxa, Esther, é incrível porque de tudo que você já contou aqui pra gente, né, de tudo que você passou desde quando ele disse que precisava sair de casa para dar um respiro, só notícias difíceis chegaram até você, né, e lidar com essas emoções. E agora algo que tinha outra vida envolvida. E assim, o que mais me doeu, porque eu ainda lembro, eu me lembro muito bem que a fala que eu devolvi para ele foi, eu fiz o questionamento, eu falei, foi por esse motivo que você resolveu sair de casa? Ah, você imaginou que isso já poderia ter sido um motivo lá atrás. Eu falei, a decisão de você sair de casa, de deixar a sua esposa e os seus 2 filhos, foi por essa gestação? Eu falei, porque uma gestação não te obriga a sair de casa. Eu falei, a sua esposa, porque até então a gente ainda não havia assinado documentação, eu, a sua esposa, nem assim te falaria para sair de casa. Eu te falaria assim, você vai sustentar o filho, porque é seu, sustente o filho. Honre com a parte de pai. Porém, eu não te falaria para sair de casa. Isso era algo assim que impensável para você, né? Tipo assim, eu não te mandaria embora, mesmo dentro dessa situação.
Ele ficou surpreso com isso? Ele ficou mudo nesse dia. Não conseguia falar Nesse mais, Nesse dia né? ele veio praticamente para me contar como foi a expressão dele mesmo. Essa bomba, o que eu vou te contar é uma bomba, porém ela é necessária ser dita, eu preciso te dizer isso. Por conta da urgência dos processos. Precisava assinar logo, né? Então, assim, ele praticamente me contou a bomba e caiu um silêncio mortal. Não falava mais nada, não conseguia se comunicar. Então, assim, ouviu o que eu falei, né? Eu falei, não é motivo para que você deixe seus 2 filhos, para que você deixe a sua esposa. É um lar que você está, né, desfazendo, desconstruindo. E isso não te obriga a sair de casa. Então, houve assim, um silêncio muito grande. Ele não falou absolutamente nada. E nesse dia eu ainda olhei bem para ele e falei assim, então é isso. Essas são suas escolhas, é o que você está escolhendo para sua vida. A partir de hoje, então, é isso. E aí ele continuou mudo? E aí ele olhou para mim e falou, é isso. É isso. Então ele estava certo do que ele queria. E aí, a partir daí, eu entendi que era mais grave do que eu imaginava, né? Fiquei, assim, me caiu uma tristeza muito grande. A tempestade se intensificou. Eu, assim que ele saiu, aí levantou, saiu, foi embora. Eu lembro que eu ainda falei para ele, precisamos ter muito cuidado para trazer essa informação para os nossos filhos. Com certeza, porque é mais uma novidade, né? E eu lembro que ele também não esperou muito para contar. Já quis contar logo. Da mesma forma que ele já apresentou a outra pessoa imediata, ele já contou também sobre a presença de um irmãozinho, né? De um bebê. Né? Porque é muita informação para as crianças darem conta de uma vez. Isso. Então, assim, essa foi a notícia urgente e importante. E aí, por questões jurídicas e tudo, a gente, né, acelerou o processo, acelerou a parte legal que era necessário ser feita. E aí você entendeu, né, o motivo. E aí eu entendi todo o motivo e eu lembro assim, aí até minha família perguntou, Esther, mas e aí, né? Como que foi para você isso? Como que você recebeu isso? A dor é tão grande quando você recebe essas notícias, essas informações, que eu lembro, eu falo assim, as minhas dores eu levo para onde? Eu levo sempre para Deus, para os pés de Cristo, né? Esse é um valor que eu aprendi. E quando eu estou passando por fases muito desafiadoras e difíceis, eu nunca vou contar para uma amiga ou para um psicólogo não, eu vou primeiro para Deus. Você guarda contigo e conversa com Deus. Então, né? Assim, eu lembro que nesse dia eu ajoelhei onde eu estava mesmo, no ambiente, era na cozinha, eu ajoelhei ali onde eu estava mesmo e eu olhei para o céu e eu chorava muito e eu falava assim, Senhor, em que momento foi que eu deixei de ver algo que o Senhor espera de mim? Ou que eu deixei de fazer algo para estar passando por tudo isso? Trazendo a responsabilidade para você, né, Esther? Não é. E eu orei e falei com Deus, eu falei assim, talvez isso não seja para trabalhar a mim, seja para trabalhar um todo, porém eu estou no processo. Eu faço parte do processo. Não é o trazer a responsabilidade para si, é você entender que você está dentro do processo. E quando você está dentro de um processo, é importante você entender qual é a sua responsabilidade dentro do processo. Você está envolvida, né? Então, a minha pergunta para Deus foi, em que momento eu saí da minha posição, ou eu deixei de fazer algo que deveria ser feito, para que isso acontecesse? Para que tudo isso esteja sobrevindo em minha casa, em meu lar, na minha família. E encerrei essa oração e falei para Deus, eu falei, no momento, Senhor, eu não compreendo, eu não consigo entender, porém eu sei que isso não é responsabilidade minha. Eu sei a mulher que eu sou, eu sei aonde eu estou, eu sei o meu posto de dever e eu sei o papel que eu desempenhei até aqui. E eu percebo que essas escolhas foram feitas por Ele, e elas estão refletindo em mim. Totalmente, né? Em elas você, refletem em família. mim, elas refletem na minha família, elas refletem nos meus seus filhos. E
O que eu posso fazer agora? Me ajude, me guie de novo, né, Esther? Me direcione. Então, assim, eu orei e falei, Senhor, me guia, me direciona, me dê sabedoria. Me dê sabedoria por qual motivo? Eu vou precisar daqui para frente de sabedoria. Ah, com certeza, né? Ainda Como mais. eu já havia precisado tantas vezes. E aí, assim, essa foi uma notícia que eu precisei contar para a família, né? Porque aquela conversa com os familiares já havia acontecido. Vocês dois tinham ido juntos, e esse né? fato foi omitido, né? Então, eu precisei contar essa notícia para a família, para os meus filhos, né? Ele havia contado e depois os meninos chegaram com questionamentos, né? Ah, então, logo que ele conversou com você, que ele te contou, ele já procurou pelos seus filhos e contou. Sim, exatamente. Igual foi quando ele apresentou imediatamente a outra pessoa que estava vivendo com ele já contou para as crianças também. Foi muito rápido. Tudo muito rápido, que viria outra parte da família. Você gostaria de ter sido você a pessoa a contar para os seus filhos? Eu gostaria de ter tido tempo de prepará-los, né? Como eu trabalho com a parte emocional, com a parte de desenvolvimento emocional e mental, eles precisavam de mais tempo. Com certeza. Então, assim, foi tudo muito imediato, foi tudo muito uma coisa em cima da outra. Nem você tinha processado ainda a informação. Não deu tempo de processar, então é como se eu tivesse ficado do outro lado apagando fogo. Sim. Remediando o processo de mentalidade dos meus filhos, para que o impacto fosse menor, apesar de que, né, a gente sabe que isso não acontece depois deles já terem vivenciado as informações e notícias. Não tem como voltar atrás, né? Então, assim, o que eu fiz com os meninos foi ser muito transparente, né? Depois deles já saberem a verdade, saberem o que estava acontecendo, eu expus com muita transparência. E a transparência foi na seguinte linguagem com eles. Falei, não, a mamãe não está bem, mamãe não está feliz, não. Colocou seus sentimentos. Isso, e assim, meus filhos sabiam que eu queria um terceiro bebê. Eles sabiam. Eles sabiam, então assim, eu falava sempre para eles, a mamãe não está bem, a mamãe não está feliz, porém a mamãe vai continuar vivendo a vida. A mamãe vai continuar sendo a melhor mamãe que existe para vocês, a mamãe vai se cuidar, vai cuidar de vocês, porque o foco, o objetivo da mamãe sempre vai ser vocês. Mas a mamãe não tá feliz. E assim, é uma coisa que aconteceu que ela não precisava ser dessa forma. Né? Eu falava muito isso para eles. Então, dentro disso tudo, se você perguntar assim, Esther, o que mais te dói diante de tudo isso? Se tem como escolher, né, uma dor, porque foi tudo muito dolorido, né? Como que você se vê dentro de tudo isso? O que mais te dói? É uma dor muito profunda pela seguinte forma: não houve um mínimo de respeito pelo ser humano que eu sou. Sabe? Eu falo assim, gente, ninguém no mundo é obrigado a viver dentro de um relacionamento, por melhor, por pior que seja, a vida inteira. Ninguém é obrigado a isso. Né? Como seres humanos, a gente tem maturidade para isso, apesar disso ser um valor da Esther, vocês vão lembrar que o meu principal valor é casamento até que a morte os separe. Casamento, né? Família, né? Deus. Apesar desse valor, eu entendo que ninguém é obrigado a carregar algo uma vida inteira. Se há infelicidade, se há contrariedade, se há algo que precisa ser resolvido ali, existe um meio, uma forma, um caminho de ser feito. Então, assim, o que mais te dói foi a falta de respeito comigo como ser humano. Sim, desde o começo, né? Porque, assim, por qual motivo a falta de respeito como ser humano? Eu sei o ser humano que eu sou. E eu não faria com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Você não havia feito algo ruim, importante, para que isso voltasse assim, né? Então, assim, foi um desrespeito muito grande. A minha dor maior foi essa, assim, me feriu mesmo. Me feriu. Eu falo que não foi uma ferida de coração, ela foi uma ferida de alma.
sabe? Até quando eu fui para terapia fazer os tratamentos, eu me lembro que eu assentava em frente à terapeuta e eu só chorava. Você não conseguia falar, né? E A eu alma chorava muito e eu falava para ela assim, eu preciso chorar porque a minha alma está doendo. Era aquela dor profunda, né? Que a gente minha sabe. alma está doendo. E a minha alma dói não é nem pelo fato de falar assim, eu quero essa pessoa comigo. Tanto que eu dei a liberdade, eu falei, vai ser feliz então com a vida que você está escolhendo. Ah, você encerrou a conversa dizendo isso. Então assim, a dor era de alma. E aí antes dele sair daqui, que ele falou, a decisão é essa, eu falei justamente isso. Eu falei, então vá ser feliz. Aonde você está escolhendo ser. Com a vida que você está escolhendo, com tudo que você está deixando para trás, vá viver a vida que você escolheu. Se você acha que é isso que te falta. Que fortaleza, meu Deus, dessa mulher ter a sabedoria de falar isso. Não consigo te explicar, assim, a minha admiração, Esther, por você nesse momento. Porque olha, você já entendeu o peso disso? É muito pesado, muito pesado. E assim, só Deus sabe, né? Só Deus me viu. Eu falo assim, gente, vamos aprender uma coisa aqui juntos, né? Não aponte o dedo para ninguém, para falar nem A, nem B. Por qual motivo? Você não sabe o que aquela pessoa carrega. Você não sabe quantas vezes aquela pessoa passou de cara no chão orando e chorando. E você não faz ideia do que ela está carregando. Do que está passando ali no momento, né? Por isso não julgue. Então não julgue. Primeiro, tenha amor, tenha empatia com as pessoas, entenda o processo que ela está vivendo, o que é que ela está passando. Tenha muita escuta ativa. Né? Empática. Não julgue a pessoa pela casca, pelo que você está vendo. Se você perguntar assim, mas e aí? Você ficou com raiva? Você ficou chateada com ele? Como que você ficou? Vamos ser realistas. Eu não sou nenhum anjo, né? Mas primeiro, pelo que eu te conheço, eu acho que o que mais te pegou foi a dor, né? Primeiro aquela dor. Não. Veio raiva, veio ódio, veio vontade Todos os sentimentos. Todos os sentimentos vieram, sim. Eu estou falando para vocês aqui a forma como eu agi e reagi depois de olhar para esses sentimentos, que é o primeiro que se manifesta. Que é automático, né? Do ser humano. Exatamente, Tem jeito. é automático. Quantas vezes passou na minha cabeça assim, agora eu vou derrubar tudo? Quantas vezes? Todo mundo que passa por um processo desse sabe. O que é que acontece? Qual é a explosão? Qual é o primeiro sentimento de explosão? É verdade, a gente vê as pessoas falando isso mesmo, né? Então, assim, tudo isso veio. Todos esses sentimentos vieram de explosão, de raiva, de isso não pode acontecer comigo, eu não vou aceitar, né? Isso. Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Exatamente. A não aceitação mesmo. A não aceitação. Então, assim, quando foi que eu mudei essa forma de ver? Quando foi que eu ressignifiquei a forma de olhar? Porque todos esses sentimentos é importante você sentir. Né? Sentir a raiva, sentir o ódio, a rejeição, todos. Você já falou isso aqui pra gente, que é sobre acolher, né, os sentimentos. Acolha os sentimentos. Todos esses sentimentos eu passei. Teve dia de eu sentir tanta raiva. E a raiva, ela é uma raiva que você sente do outro. Né? Porque assim, aí você começa assim, por qual motivo essa pessoa está fazendo isso comigo? E você começa a projetar essa raiva. E questiona, né? E eu não vou aceitar isso, é um absurdo. Negação igual, por exemplo, total. Quando eu falo no episódio anterior, que começou a me bloquear de tudo quanto foi grupos e fechou porta de empresa e foi... Eu falei, cara, que isso? E eu fui surtando. Então, deu assim, aquela inconformidade, a raiva pesada. Então, mesmo. assim, é real, existe, gente. São processos, todos que já passaram, sabe? Processos reais, eles existem. E aí, quando eu falo assim, ter ferramentas, ter desenvolvimento emocional te permite o quê? Você sentir todos esses sentimentos e antes de ir para a ação não assertiva, você voltar o olhar de novo e falar, não, espera aí. O que é melhor eu fazer agora dentro dessa situação que eu estou, apesar da raiva. Nossa. Não é falar assim, eu não posso sentir raiva. É claro que você pode e você deve. Mas esse olhar e essa visão, Esther, vamos parar e pensar aqui o quanto isso precisa de sabedoria para fazer. Muita sabedoria. Porque
assim, né? A gente conhece pessoas, histórias assim, da gente ver que as pessoas se perdem Cometem totalmente. insanidades. Cometem insanidades. Cometem, assim, colocam os pés pelas mãos, estragam ainda mais as suas vidas, a vida do outro, a vida dos filhos. Nossa. Cometem insanidades e aí esquecem que as peças principais e mais importantes dentro de um divórcio para quem tem filhos é os filhos. Exato, né? E que o ideal seria não esbarrar questões neles, né? Então, peraí, deixa eu segurar aqui o tremor da tempestade para não chegar ainda mais lá. Mas ter essa sabedoria, vamos conversar, gente que tá aqui ouvindo, vocês sabem que isso não é fácil? Não é fácil. E aí... Nossa. Essa foi a finalização, é isso, a decisão é essa, e assina logo os documentos, faz logo o que tem que ser feito, e a gente fez todo esse processo o mais rápido possível. Mas aí você assinou logo? Você fez o que precisava ser feito? Ali? Aí eu comecei a acelerar os processos, porque como eu estava levando muito tempo analisando documentos, eu acelerei esses processos, certo. né? Eu fiz eles mais rápido e dei continuidade com tudo, porém eu precisei dentro disso trabalhar muito esses sentimentos que vieram muito fortes. Agora ainda mais, né? Não tem nem... Quando eu percebi o meu sonho, que eu posterguei por tanto tempo, o meu sonho, eu posterguei ele por questões de projetos, questões de escolha. Eu posterguei o meu sonho de ser mamãe do terceiro. E aí, quando me veio essa notícia, uma raiva muito grande aflorou em mim. Uhum. Muito grande. E uma tristeza, ao mesmo tempo raiva, ao mesmo tempo revolta. Isso veio muito forte em mim. Porque e eu precisei lidar muito, muito com esses sentimentos. Esther, ele não queria outro filho, né? E teve outro filho, né, Esther? Porque durante todo o nosso relacionamento, a fala foi, eu não quero ser pai novamente. E eu sempre falava, vamos aguardar, pois eu desejo ser mamãe. Então vamos esperar, porque se em algum momento essa decisão sua mudar, nós teremos o nosso terceiro filho. Sim. Né? Então, tanto que ninguém fez cirurgias, nada. Sim. Nós estávamos esperando o momento de ter ou não, né? De ter ou não, de tomar a decisão em conjunto. Então, quando veio essa notícia para mim, eu confesso para vocês que ela me impactou muito mais do que quando ele falou para mim, eu estou indo embora de casa. Mesmo? Essa notícia foi mais impactante? A notícia de existe uma gravidez, ela me doeu muito mais. Nossa. Do que eu estou indo embora. E por qual motivo que ela me doeu muito mais? Porque ser mamãe do terceiro, para mim não era só ser mamãe do terceiro, era o meu sonho. E assim, eu entendia que era um sonho meu, tanto que eu não cobrei que ele cumprisse com esse sonho, porque não era o dele até o momento. Nossa, né? E eu pensava assim, nossa, quando eu for mamãe do terceiro vai ser tão legal, porque eu já tenho maturidade, eu já tenho mais experiência. Foi maravilhoso ser mamãe dos 2 primeiros e eu acredito que desse terceiro eu vou ser uma mãe muito melhor do que eu fui. Olha só. Então, assim, sabe, assim, era o meu sonho. Sim. E esse sonho, eu vi ele assim, tipo... Acontecia com o pai dos seus filhos, mas não era com você. Porém, eu escolhi ter esse sonho com outra pessoa. Ai, nossa. Então, esse olhar, gente, de frente para isso, Meu foi Deus. quando eu caí de joelho no chão e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo tudo. E eu sei que nenhuma folha cai da árvore se o Senhor não permitir. Poxa, Esther. Eu falando isso com Deus em voz alta, eu falei, eu sei que nenhuma folha cai, Senhor. E se tudo isso está acontecendo, eu sei que o Senhor também vai me dar graça e vai me dar forças para superar. Para lidar com isso. Como, que jeito, eu não sei. Eu só digo para o Senhor que eu estou sentindo muita dor, eu estou sentindo muita raiva, eu estou me sentindo desrespeitada e não há o que eu possa fazer. Me deu uma sabedoria, né? Para eu lidar com isso aqui agora. E aí, assim, no próximo episódio eu conto para vocês como foi que Deus
te abençoou, me e te deu uma abençoou sabedoria e como pra foi isso. que Deus me permitiu seguir adiante depois dessa notícia. Nossa, mas aí a gente encerra isso totalmente engasgado, né? Porque, gente, eu fico totalmente engasgada aqui, é muito sofrido entender tudo isso que a Esther passou e eu vi, né? Enfim, saber dessa... Essa notícia, essa foi difícil de digerir. E eu não sabia que havia sido mais forte do que quando ele saiu de casa. Essa foi difícil de digerir, essa me doeu muito. Essa foi a dor que mais me martirizou. Toda arrepiada. E que eu precisei muito de Deus, assim, vir muito presente, sabe? Eu precisei de Deus pontualmente e, gente, ele veio. Eu vou contar pra vocês. A gente tem certeza. Ele veio pontualmente, porque assim, a emoção que vocês estão vendo aqui agora, eu desabei no dia. E eu falei assim, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu tudo, e se agora não for o Senhor, eu não vou suportar a prova. E aí ele veio de novo. Eu falei pra Deus, eu não vou suportar a prova, se não for o Senhor, eu não vou suportar a prova. Ele te carregou nos braços. E ele veio pontualmente, e eu vou contar para vocês, porque os processos seguintes, depois dessa notícia, para mim foram piores do que o eu estou indo embora. Ai, meu Deus do céu. Gente, é tempestade atrás de tempestade. Que dificuldade, que mulher forte, que testemunho, que história de vida, Esther. Precisou de muita respiração. E Muito Deus, né? E tudo. Muito Deus. Nossa, então, pessoal, vamos encerrando esse aqui. Tá ficando muito emocionante essa história. Voltando para a realidade, a gente sabe que a Esther tá bem hoje, que tá tudo certo, né? Graças a Deus. Eu falo isso para mim mesma, sabe? Né? Camila, está tudo certo. Deus não desampara um filho seu jamais. É isso. Amém. E aí ela continua contando pra gente. Fiquem aqui, continuem assistindo, compartilhem, curtem. Manda gente, os nossos episódios pros amigos, porque esse é o propósito isso. de vida da Esther, né? É meu propósito de vida e com isso eu quero trazer para vocês crescimento emocional, mental, físico e espiritual. Resiliência. Resiliência mesmo nas tribulações. Oxe, mulher sábia. Né? Vamos junto. Vamos juntos. Até o próximo. Até Beijo. o próximo, gente. Tchau, Beijo. Tchau.